Olá pessoal, você já deve ter ouvido falar desse recurso aqui do Excel, olha, que é a criação de uma macro, né? Vamos entender então primeiro o que é uma macro e depois vamos entender como criar uma. Vamos entender o seguinte: macro são todos os comandos que você consegue pedir para que o Excel faça por você, de tudo aquilo que você faz repetidamente. Mais ou menos assim, olha só. Você tem nesse exemplo uma ficha de cadastro, né, onde você tem nome, profissão, sexo, idade e tal, onde supomos que toda vez, quando eu for criar um novo cadastro, eu tenho que apagar manualmente cada um desses campos, não é isso? Olha só. Para não ter que toda vez apagar isso, clicando campo a campo e apagando isso manualmente, eu posso, deixa eu só voltar aqui, eu posso, ao invés disso, criar um botão, criar uma macro aqui e apertando esse botão ele faça tudo isso de uma única vez para mim, né? Então vamos fazer? Vamos criar uma macro então, olha só. Eu vou em exibição, macros, e agora eu vou pedir para gravar uma macro. Essa macro vai se chamar apagar. E eu vou colocar uma descrição aqui do que essa macro vai fazer. Então essa macro ela vai apagar os campos de preenchimento. Pronto. Caso você prefira, dá para utilizar também uma tecla de atalho, Ctrl A, por exemplo, ok? E aí toda vez que você der o Ctrl A, o Excel vai executar aquela macro de apagar os campos dessa ficha de cadastro, ok? Então tá, vamos criar essa nossa macro. Damos um OK aqui e a partir de agora está sendo gravada uma macro, né? E agora então vou definir o que eu quero fazer no meu Excel. Eu quero que essa minha macro apague todos esses campos, não é isso? Então vamos deletar todos os campos existentes nessa nossa planilha. Agora que eu finalizei o que eu queria, eu torno ir agora em macros e peço para parar a gravação. Lembrando que até então a macro está sendo gravada. Acabei todos os recursos que eu quero que o Excel faça, eu venho aqui e peço para parar a gravação. Ok? Então agora que eu parei a gravação, a macro foi criada. Então se eu for lá em macros e pedir para exibir as macros existentes, observe que aquela macro que eu acabei de criar, chamada apagar, ela já aparece lá. Ou seja, se eu clicar aqui e houver alguma informação em uma dessas colunas, essas informações elas vão desaparecer, né? Porque eu pedi para apagar. E melhor ainda, para facilitar a visualização de uma macro, eu consigo inserir um botão aqui, ó. Vamos fazer isso? Se eu clicar aqui em desenvolvedor e pedir para inserir um botão qualquer, vou pedir para inserir esse tipo de botão. Olha só, quando eu peço para inserir um botão, automaticamente, olha o que o Excel faz. Ele vai abrir essa janelinha com todas as macros existentes para associar esse botão a uma macro. Como eu quero associar a essa macro que eu acabei de criar, chamada apagar, eu vou fazer isso. Eu vou associar esse botão a macro. Ok? E vou renomear esse botão para apagar. Olha só. Apagar. Ok? Portanto, olha só. Toda vez que eu tiver informações preenchidas aqui no meu cadastro, toda vez que eu tiver informações agora, e eu clicar nesse botão apagar, olha o que ele vai fazer. Ele vai apagar as informações de todo o campo. Vamos fazer um teste preenchendo todos os campos? Rapidinho aqui, eu já preencho e a gente já vê como que isso funciona. Então, computador, endereço Rua 10, número 20, Centro, cidade de Campinas, estado de São Paulo. Olha só, os dados estão preenchidos, né? Todos os campos de preenchimento já estão preenchidos. Eu quero apagar. Eu vou clicar nesse botão e olha só, pronto, limpinho, né? Então é essa funcionalidade da criação de uma macro no Excel. Você pode então, por exemplo, utilizar a macro caso você, sei lá, você todo dia gera um arquivo lá, uma planilha lá do seu sistema ERP e tal, só que ela sai desconfigurada. Como é uma configuração que todo dia você vai formatar de forma igual, você pode fazer isso criando uma macro, por exemplo. Ok? Então são várias formas aí de se utilizar uma macro. Então, bom proveito, bons estudos!